Olá, bom dia. Esse é o Café da Manhã. Hoje entrevistando o cineasta gaúcho Jorge Furtado. Meu nome é Wagner Cardoso. Theo Tages. Keila Fumegali. Natália Gatti. Bom, e a nossa primeira pergunta é como começou a tua trajetória no cinema, assim, como surgiu o teu interesse pelo cinema, assim? O meu interesse pelo cinema surgiu, acho, quando eu assisti Branca de Neve em 64, eu tinha 5 anos, e sonhei com aquela bruxa dias. Depois, quando a minha terceira filha, nasceu, tinha a Branca de Neve em casa, em DVD, e eu pulava as partes da bruxa. Ela ficou anos vendo, um ano pelo menos, vendo a Branca de Neve sem a bruxa. Eu pulava só para a parte dos anões, porque eu achei muito apavorante aquela bruxa. E é mesmo, até hoje é bastante apavorante. Talvez tenha sido ali que eu descobri o poder que o cinema tem de convencer a gente de coisas. É uma forma de expressão muito comovente, o cinema, né? Depois eu continuei vendo filmes, como todo mundo. O cinema, para mim, era o Cinema Hits, que era perto da minha casa ali. Eu ia ver o que estava passando lá sem saber exatamente o que era. E me interessei pelo cinema como uma forma de expressão cultural mais séria. Pensei na existência dos diretores e tal, só nos anos 80, começo dos anos 80, eu acho, quando eu já era estudante de medicina, e comecei a frequentar os ciclos de cinema do Bristol, que era um cinema ali no Baltimore, no Oswaldo, que fazia ciclos de filmes. Tinha assim, semana Herzog, semana Kurosawa, e eu comecei a perceber muitas formas diferentes de fazer cinema. Na mesma época, tinha uma turma fazendo Super 8 aqui. Gente que trabalha aqui hoje, como o Gerbasi, por exemplo, o Nelson Nadotti, o Giba, que é sócio da Casa de Cinema. Sim. E nosso sócio, e fizeram um filme Deu Pra Ti nos 70. E ali que eu pensei na possibilidade de fazer cinema, acho que pela primeira vez. Quando surgiu a ideia de fazer a Casa de Cinema? A Casa de Cinema já foi bem depois. A gente já tinha feito vários curtas, eram muitas pessoas que tinham pequenas produtoras, meio de gaveta, assim, cada um tinha uma nota fiscal na gaveta, na casa da mãe. É isso que era a produtora, os nossos apartamentos, suas próprias casas. E a gente pensou em juntar todo mundo e ter um endereço, mas se profissionalizar, né? Com a ideia de viver disso morando aqui, sem sair daqui. Eu queria perguntar uma coisa que eu li no teu blog, uma carta que tu enviou para presidente Dilma. E eu queria perguntar para te explicar melhor, assim, como tu acha que deve ser a política externa brasileira com relação ao Irã. Ao Irã. Esse caso foi o seguinte, eu encontrei no Festival de São Paulo o cineasta iraniano Mohsen Makhmalbaf, que é um grande sujeito e um grande cineasta, né? Fez Salve o Cinema, Caminho para Kandahar, Gabé, Maçã, Um Instante de Inocência, que é um filme genial. E a gente conversou, jantamos juntos 2 noites lá, e ele me contou o que está acontecendo no Irã hoje, né? O Ahmadinejad está censurando o cinema, está acabando com o cinema iraniano, mandou prender 50 cineastas, estão na cadeia, 150 estão ameaçados de ser presos. O Makhmalbaf fugiu do país, não pode filmar lá, e estão tentando matá-lo provavelmente, fortes indícios disso em vários lugares. A filha dele, a Samira, também está exilada. O Panahi está preso, condenado a 8 anos de prisão e proibido de filmar. Tem uma atriz que foi condenada a 90 chicotadas por ter participado de um filme. Então, é uma coisa muito triste, porque o Makhmalbaf fez a revolução. Essa tal primavera árabe começou uma primavera persa. Ela começou no Irã, quando eles derrubaram o Shah, Reza Pahlavi, né? Só que assumiu um governo, uma teocracia, né? Que é sempre um perigo, um governo que mistura política e religião. E o país está virando uma desgraça, assim. Daí o cinema iraniano, que é poderosíssimo e muito interessante, um dos melhores cinemas do mundo, vai morrer, assim. Então é importante que o Brasil, respondendo a tua pergunta agora, ao contrário do que fez o Lula, que deu uma camiseta para o Ahmadinejad da seleção brasileira, e as pessoas choravam na rua vendo aquilo, porque adoram o Brasil, né? É importante que a Dilma tenha uma postura diferente, o patriota, o ministro, na ONU. Quer dizer, ninguém está falando em romper relações com o Irã, nem nada, mas é simplesmente falar
do que está acontecendo, a prisão de jornalistas, de cineastas, de professores universitários, muitos, que o Irã não pode ser aceito na comunidade internacional se ele quer prender, chicotear atrizes, né? Então, Sim. enfim, isso aí o Brasil tem que fazer sua voz ser ouvida nesse caso. Falando um pouco da política, assim, um cara que sempre teve uma posição política muito forte, e isso influencia teu trabalho de algum jeito? Eu acho que sim, acho que sem dúvida, na verdade acho não, tenho certeza que sim, porque eu gosto de política, acho... Caetano esse dia disse uma frase que eu me identifiquei totalmente. A única coisa que me interessa mais que arte é política. É uma coisa que me motiva mais assim que a cultura e a arte, a produção artística é política. Eu não consigo viver sem política, assim, sem ler, sem saber, sem escrever sobre, sem dar minha opinião. Acho que na democracia a gente tem que fazer política. E existe uma criminalização da política hoje. As pessoas falam de política como se fosse uma coisa, uma contravenção, assim, tu ser de um partido político, parece que o simples fato do cara ser filiado a um partido parece que o cara é um bandido, do jeito que a mídia trata a política atualmente, o que é um absurdo, porque não existe democracia sem partidos, sem políticos, né? Agora, como eu penso o mundo de uma forma política também, eu acho que eu acabo botando, mesmo que eu não queira, nos filmes que eu faço, nos textos que eu escrevo, os textos mais específicos, mais claramente, mas nos filmes também, questões políticas, questões públicas, da discussão da política, né? Alguns filmes têm mais isso, como Ilha das Flores, ou Saneamento Básico, Dorival, um pouquinho no Barbosa, muito no Achetanos, que é um programa especial para a Globo, lá um episódio que ia ser o meu primeiro longa. Então, alguns têm mais política, outros parece que têm menos, mas mesmo quando não tem nada, tem política, porque a política, sexo é política também. Sim. Pornografia é política, ecologia é política, tudo tem um componente político, né? Todas as questões têm um componente político, a educação, o ensino, a ciência, a pesquisa científica, tudo tem política no meio. Política é a discussão do que é público, né? E isso está em todos os lugares, né? Mas antes de tu ir pro cinema, tu passou por várias faculdades, né? Tu fez, nossa, algumas... Começou algumas e não chegou a concluir nenhuma. O que te levou, assim, a escolher o cinema como um modo de vida, assim? Quando tu viu que tu não precisava ser formado para ser alguém, assim? Isso eu não vi ainda. Até agora eu não sei o que eu vou ser quando crescer. Mas o que eu entrei na medicina e na psicologia aqui na PUC, na medicina lá na Católica, na Fundação Faculdade Católica, querendo ser psiquiatra, eu queria fazer psiquiatria. Mas eu acho que eu não me esqueci que tinha que ser médico antes, né? Então, assim, durante o curso, a medicina é uma carreira que tu tem que ter muita vocação para passar o dia inteiro no hospital com pessoas doentes, vendo a dor, vendo o sofrimento, vendo gente morrer, né, todos os dias. Claro, tem um lado, parece que eu estou falando horrível, né? Mas não, tem um lado maravilhoso, que é quando salva alguém, enfim, cura alguém, né? Ótimo, profissão, tem coisas muito boas, mas tem que ter muita vocação, né? E aí, eu nunca tinha pensado em fazer cinema, mas eu gostava de escrever e gostava de desenhar, duas coisas. Então, eu fazia artes plásticas, acabei fazendo artes plásticas também. E esses dois mundos, o mundo da palavra, o mundo da imagem, me pareciam meio inconciliáveis. Ou tu desenha, ou tu escreve, enfim. E o cinema é uma mistura disso, né? Sim. E eu vi que era possível fazer cinema quando eu vi esses filmes gaúchos acontecendo, aí eu me interessei. Jorge, o cinema inglês, o cineasta inglês Peter Greenaway disse aqui em Porto Alegre que o cinema vai acabar. Além de uma frase de efeito, o que ele pode nos trazer de reflexão? O cinema vai acabar, o mundo vai acabar também, né? Tudo vai acabar. Quando a gente não sabe, né? Eu entendo, assim, eu acho que o cinema realmente está num momento difícil, assim, existe uma proliferação de imagens na internet, nas TVs, em todas as mídias, que fazem com que aquele momento mágico, ritual, que era ir sair de casa e ver uma coisa numa tela escura, pareça menos importante. Não é, espero que não se perca isso, né? Então, acho que a gente tem que pensar, assim, sempre vai existir histórias sendo contadas de forma audiovisual. Isso, para mim, é o que eu gosto de fazer, contar histórias com imagens e sons em movimento, de qualquer jeito. Esse é o que me interessa. Se o cinema vai acabar,
Não sei, disseram que o vinil ia acabar. Quando inventaram a fotografia, disseram que a pintura ia acabar, né? E os impressionistas mudaram tudo. O vinil está voltando, o CD vai acabar, os iPads vão acabar, sem dúvida. O iPad vai ser uma coisa ridícula, tudo vai acabar. Né? Olha lá, olha aqui, eu quero fazer um registro aqui. Esse momento aqui é um momento muito importante, para mim também, mas especialmente para essas pessoas aqui que estão fazendo TV pela primeira vez. Primeira vez que tu aparece, eu vou muito sites. Primeira vez que tu aparece numa frente de uma câmera. É, primeira vez. E tu também. Olha, isso é um negócio incrível. Eu fiz um filme sobre isso, chama Desta Não É Sua Vida. Eu começo assim, já aparecesse na televisão alguma vez? Começa assim, perguntando para a Noeli se ela já tinha aparecido na TV. Então, vocês agora vão ter que responder sim, já apareci. Agora a gente já apareceu. É. Bom, Jorge, a gente queria te agradecer por ter vindo bom. até Muito aqui. obrigado. Muito obrigada. Valeu. Agora a gente vai para o segundo bloco. Tá bom.